Galera, e aí? Beleza pura? Vamos lá dar uma olhada aqui nessas coisas rapidaço. Tamo aí, Bitcoin na tela. E resumindo, né? Depois daquela forte subida desde novembro do ano passado, setembro aqui, ó. Setembro do ano passado até março, subimos direto. Lateralizamos no topo, fizemos uma correção, buscamos os fundos aqui antigos e depois disso a gente retomou a alta, ok? No processo de retomada dessa alta, fizemos um topo aqui. Com esse topo a gente fez a primeira onda do movimento de alta, fizemos um recuo de 4 semanas e viemos e rompemos esse primeiro topo, ok? Isso aqui consagrou a nossa tendência de alta no gráfico semanal. São topos ascendentes, fundos ascendentes no gráfico mais forte que a gente tem. Isso mostra força. O que mais que mostra força? O Bitcoin acabou de conseguir fazer um topo mais alto da história dele. Muita força, ok? Onde que a gente está no momento? No momento, porra, a gente está numa região que é uma resistência. A gente está fazendo um teste de uma resistência que é o teste do nosso topo histórico. A semana passada, a gente fechou a semana no lugar mais alto. Você vê que aqui a gente sempre fechou a semana abaixo. Essa semana a gente fechou a semana mais alto. Isso é uma outra coisa positiva, ok? A gente está na quarta semana de alta. Desde que esse movimento aqui a gente fez 7 semanas de alta. Veja aqui embaixo quantas semanas de alta nós fizemos direto até chegar aqui em cima. Foram muitas semanas. Mesmo que a gente lateralizou aqui por um tempo, 4 semanas andando de lado, a gente fez barra vermelha aqui com um pequenininho a descida. A gente deixou uma sombra inferior nessas duas barras vermelhas, que foram as únicas barras vermelhas desse trajeto todo, ok? Eu estou falando aqui de um trajeto de 275%, ok? Imagina 275 para cima aqui, para onde a gente vai. Então, assim, a gente tem muita chance de estar fazendo várias barras consecutivas verdes, ok? Nesse momento. Claro que no meio do caminho, durante o dia, vai acontecer correções, vai acontecer recuos, que nem aconteceu hoje, ok? Isso aí faz parte, a gente está testando no momento uma região importante de resistência, ok? Se a gente fizer uma projeção aqui alternada aqui dessa perna de alta para cima, a gente vai ver que aqui na região de 90 mil a gente tem um alvo de 1,618 dessa perna, e aqui na região de 75 a gente tem um alvo de 1 para 1 dessa perna de alta, ok? Eu acho que essa onda número 2 aqui que a gente está deve ser maior que essa onda 1, que deve talvez trazer a gente para esses 90 mil. Vai ser um pouco antes dos 100 mil, então eu acho que nessa área muitos grandes players eles vão estar realizando um pouco de lucro, porque é esperado uma certa resistência no 100 mil, ok? Eu vou marcar o 100 mil aqui para vocês terem ideia de onde ele está. Não está muito longe não, se você olhar num gráfico semanal, olha, a gente está pertinho aqui, a gente pode 2, 3 semanas a gente bater nessa região, e é isso aí, tá joia? A gente pode também fazer umas projeções menores, que são, se eu fizer uma projeção dessa perna toda, só que começando daqui de baixo, da onde a gente começou, entendeu? 1618 estaria na região de 79 mil, o que eu acho que deixa essa região entre 75 e 80, uma região forte de talvez uma resistência, ok? Resistência que eu digo para talvez essa perna número 2 dar uma encostada e fazer um recuo, talvez voltando para testar essa linha amarela que é a região do topo histórico. Beleza, não quero perder muito tempo nisso não, vamos passar no gráfico diário disso aqui rapidaço. Esse é o gráfico diário do Bitcoin, ok? Então vocês veem aqui anteontem a gente conseguiu superar aqui essa máxima histórica, a gente fez uma nova máxima histórica, depois disso entrou uma pressão de venda, ok? E essa pressão trouxe a gente para um suporte intermediário que foi a máxima desses 4 barras aqui antes da gente fazer esse último movimento. Se eu jogar num gráfico menor, isso aí fica mais detalhado, a gente vê aqui
a gente tinha uma linha de suporte aqui, ó, depois que os preços passaram para cima, que era essa linha aqui, essa região, ok? Você veja que essa linha aqui, o preço tendia a parar nessa linha, foram resistências, ok? Depois virou suporte, depois que o preço flambou para cima, ela virou suporte. E o preço subiu e voltou exatamente nela, e a gente está testando esse suporte. Esse suporte aqui também é a cabeça dos 4 barras do dia lá, que foram essas máximas aqui, ó. Então a gente passou para cima e o preço voltou para testar essa região, ok? Isso aqui é num curtíssimo prazo, só olhando para a gente ver assim, para a gente ver o que está acontecendo no curtíssimo prazo, beleza? Eu vou deixar o Bitcoin quieto, vamos dar uma olhada no Ethereum, o que está rolando. Esse é o gráfico do Ethereum no diário. A gente tinha conversado uns dias atrás, né, sobre a importância do rompimento dessa linha branca aqui, que ligava os topos, ok? Esse topo e esse topo, a gente estava aqui embaixo até quando eu falei, e foi um rompimento bem brusco, digamos assim. Depois desse rompimento, o Bitcoin ontem chegou a testar a máxima histórica dele aqui, ok? A gente ficou por coisa de $10 dessa máxima. Foi um candle, uma barra bem arisca. A gente tem um movimento aqui nessa barra de $600, 15% do preço. A gente chegou na máxima, depois desceu 15% e ainda voltou para cima e fechou pela metade. A gente, agora aqui são meia-noite, a gente há 4 horas atrás abriu essa barra verde e agora a gente vem fazendo um movimentozinho de alta. A gente já está quase superando aqui, chegando na resistência agora, que é onde a gente abriu essa barra vermelha, ok? Ali o preço deve sofrer uma resistênciazinha, mas o que a gente vê aqui é que o preço está se mantendo aqui em cima dessa zona que a gente rompeu, ok? A gente passando para cima aqui dessa máxima do topo histórico, eu acho que o mercado vai dar uma puxada bem forte, ok? Se isso não acontecer e o preço começar a voltar aqui, a gente tem um suporte nessa linha que foi rompida, a gente tem outro suporte bem legal nesse topo aqui, e depois que a gente passou esse topo para cima, eu vejo que o mercado voltou e testou aqui, então essa linha branca aqui, a gente vai ter um suporte legal, o preço pode fazer isso para depois fazer isso novamente, ok? Então a gente está olhando isso daí. Se eu voltar no Bitcoin aqui, só para a gente ver o que pode acontecer em caso ele desça, ok? Tirar do log aqui. Eu acho que então a gente passou para cima aqui, essa região da linha amarela aqui é a região dos 59 mil, era uma fronteira importante, o preço passou para cima nessa barra aqui, ó, essa barra foi no dia que a gente subiu 7,5%, a gente passou para cima de uma vez e depois a gente congestionou para cima dessa região. Então essa barra, essa linha amarela agora, ela serve como um suporte do preço caso o preço comece a voltar. Talvez o preço dá uma congestionada aqui e eu acho que isso seria a hipótese mais legal para depois do preço fazer isso. A gente tem também essa linha aqui, que é uma linha que vem dando suporte ao preço, ok? A gente teve topos nessa região, a gente, depois que a gente passou agora, a gente voltou e retestou, então a gente pode voltar a retestar essa região, que é o 59 aqui também, então a gente pode estar vendo o preço dando uma congestionada aqui antes de fazer isso, ok? Pode ser também que o preço suba de vez, ok? Essa eu acho que é a hipótese menos esperada, ok? Mas o preço, a gente fez um movimento muito brusco aqui, entendeu? A gente fez uma alta aqui de 63% em 20 dias, então assim, a gente está meio que esticado, não é esticado de Bitcoin pode esticar muito mais que isso, mas é uma esticada se a gente comparar em relação ao que a gente fez aqui, entendeu? Se a gente comparar as últimas pernas que a gente teve, não foram muito maiores que essa. Se a gente voltar mais o gráfico, a gente vai ver que teve pernas muito maiores aqui para trás, mas nos últimos 6 meses não teve pernas muito maiores do que essa.
Então, por isso, a gente pode dar uma congestionada. Beleza? Deixando isso para trás, vamos falar sobre o Ethereum aqui e o Bitcoin. A gente tinha conversado sobre esse gráfico aqui. E esse é o preço do Ethereum, é o gráfico do Ethereum em Bitcoin, ok? Então você veja que eu falei para vocês aí que o preço tinha, desde aqui de começo de setembro, o Bitcoin começou a andar muito mais que o Ethereum. Então esse gráfico aqui foi descendo, ok? Aqui em cima você comprava com um Ethereum 0,078 Bitcoin e aqui embaixo você só comprava com um Ethereum 0,6 Bitcoin, ok? Então o Ethereum perdeu valor em relação ao Bitcoin. E eu falei para vocês que essa zona aqui era uma zona compradora, que deu suporte várias vezes no passado e poderia agora começar a entrar uma força compradora, no caso, pessoas trocando Bitcoin por Ethereum, ok? E foi exatamente isso que aconteceu. Veja que esses últimos 2 dias a gente deu uma forte valorizada de mais de 7% em relação ao Ethereum ao Bitcoin, ok? Essa linha amarela aqui vai ser uma linha divisória, que se a gente conseguir romper essa linha para cima, o Ethereum vai estar ganhando muita força em relação ao Bitcoin, ok? Eu tenho uma linhazinha aqui, ó, só para dar uma destacada. Essa linha aqui, ó, essa linha branca, veja que ela foi uma resistência, depois ela virou um suporte. Quando o preço caiu, até teve uma barra verde aqui bem em cima dela, foi um suporte, e a gente perdeu essa região para baixo. E aqui a gente congestiona aqui por baixo. Então a gente passar para cima e retomar esse suporte para cima e ao mesmo tempo a gente limpar esse triângulo aqui para cima, eu acho que isso aqui vai deixar o Ethereum muito forte em relação ao Bitcoin. Então você veja que mesmo o Ethereum estando na máxima da onde ele nunca foi, em relação ao Bitcoin, ele está perdendo nos últimos 2 meses, entendeu? E isso aqui, o Ethereum agora começando a ganhar mais força em relação ao Bitcoin, pode jogar o Ethereum muito para cima, ok? Não nesse gráfico, mas no gráfico do Ethereum, que é esse daqui, que a gente está na máxima das máximas, jogar ele muito para cima. O Ethereum tem muito espaço para subir, beleza? Só para dar uma comentadinha no dólar aí, que a gente conversou aí outros dias, e vocês até falaram aí que é questão de política, o dólar deu porrada para cima e aquela coisa toda e tal. A gente sabe que isso aí foi um barulho, mas que o barulho importante mesmo, que foi o sinal, né? Não foi barulho, foi o rompimento dessa região aqui, que a gente conversou isso aqui, ok? E eu mostrei para vocês aqui de novo que a gente estava testando esse suporte e agora a gente começou a seguir o fluxo do movimento principal, entendeu? Desde aqui de baixo, na verdade, a gente conversa sobre isso quando a gente rompeu essa linha, ok? A gente viu que o preço deu uma rasgada para cima, a gente voltou para testar a região que foi rompida e daí a gente começou o movimento de alta, entendeu? Então, assim, a política aí é o barulho, mas o que vale é aqui o gráfico, é onde o preço está mostrando a valorização, ok? A gente está no 5,65, a gente tem o alvo aqui, né, que a gente já conversou, nessa região aqui dos 5,80, beleza? Eu acho que o preço deve vir buscar aqui muito rápido. Isso aí é massa, né? Que vocês estão ganhando em Bitcoin e estão ganhando na valorização do dólar também, porque vocês tiraram o dinheiro de vocês do real. Queria falar mais umas coisas, mas tá acabando meu tempo aqui, meus vídeos só duram 15 minutos. Depois eu vou fazer outro vídeo aí falando um pouco sobre outras altcoins que eu acho que tá bombando. Aqui, capitão, ó, nesse canto esquerdo aqui, cara, você aqui escreve o que você quer. Se você quer ver Bitcoin em Brasil, você escreve Bitcoin BRL, ok? Se você quiser ver Bitcoin em dólar, você escreve BTC USD. Aí aqui vai estar o seu gráfico em dólar, beleza? Só explicando essa conversa que a gente teve aí hoje de tarde aí. Valeu, não?